dar continuidade à nossa parte 2 de história do leite e dos queijos. Bom, claramente, ao longo da história, quando o homem se deparou com o leite acidificado, e por consequência de reações bioquímicas, há uma diminuição do pH e uma precipitação da caseína, acidificação essa ocasionada pelas bactérias ácido-láticas, que nós já falamos na parte 1, essas bactérias metabolizam a lactose, produzindo ácido lático, de modo a obter energia para a sua multiplicação. Bom, então claramente esse homem da antiguidade se deparou com uma situação parecida com essa que está aqui. O leite acidificado, a precipitação da caseína em pequenos grumos, né? E obviamente isso ele não tardou a perceber que essa coalhada poderia ser consumida, e por outro lado ele também deve ter claramente percebido que se ele não poderia ingerir o leite porque não tinha o gene da lactase persistente, isto é, possuía uma intolerância à lactose, mas a ingestão dessa coalhada, ele não experimentava os sintomas que tinha quando consumia o leite in natura. Então, com o avanço principalmente da cerâmica e algumas cestas mesmo de palha impermeáveis, o homem passou a utilizar essa artimanha tecnológica da acidificação do leite nesses utensílios. E isso é confirmado por análises químicas da presença de lipídios, de gordura, em fragmentos de cerâmicas a 6.400, 6.500 a 6.000 anos antes de Cristo, em conjunto com aquilo que nós vimos na parte 1 da presença de proteínas no cálculo dental. Bom, então como que eram esses primeiros queijos neolíticos aí? Bom, muito provável que a acidificação tenha provocado a formação desse coalho, dessa coalhada, e também é provável que eles tenham se deparado ou tropeçado com a coagulação combinada da acidez com o calor, isto é, com a fervura do leite. Então, há alguns queijos no Oriente Médio e na Turquia produzidos por essa tecnologia. Bom, mas quando se dá o aparecimento dos queijos produzidos por coagulação enzimática, o que a gente conhece como coalho? Parece também óbvio que os pastores neolíticos, quando algum animal, algum filhote tenha falecido e que eles abriram o estômago desses filhotes, perceberam que esses estômagos de filhotes de cordeiros, de cabras e bezerros estavam cheios de leite coagulado. Bom, como é que se dá a formação desse coágulo no estômago desses animais? No estômago desses animais há uma enzima que normalmente se chama de renina, que promove uma desestruturação das micelas de caseína. A caseína no leite, ela se encontra numa forma micelar, numa forma de pequenos glóbulos que tem caseína kappa ao seu redor, caseína alfa-S1, alfa-S2 e caseína beta no seu interior, e unidos por pontes de cálcio. Bom, quando essa enzima entra em contato com o leite ainda in natura, com a estrutura da micela intacta, essa enzima atua quebrando a cadeia de caseína kappa, que é a caseína que fica mais superficialmente
na coroa dessa micela, há uma desestruturação da micela e se forma uma chamada precipitação dessa caseína. Então, há uma quebra da micela e forma aglomerados maiores, que são aqueles grumos que nós vimos anteriormente. Quando há a formação desses grumos, há uma separação da estrutura do leite, de fases, e a gordura fica presa nos grumos de caseína, e a fase aquosa do leite recebe as proteínas do soro. Então nós temos o soro do leite, onde tem proteína e um pouco de lactose, e a parte do coágulo, né, do coágulo, perdão, onde estão as micelas quebradas, moléculas de gordura e também com lactose, né? A adição de leite coagulado do estômago ao leite fresco também é uma técnica que remonta aí até a antiguidade. Esse vídeo aqui do YouTube, vocês podem acessar, que tem a produção de coágulo a partir de material estomacal. Bom, então o homem, percebendo isso, claramente num determinado momento começou a adicionar pedaços de estômago seco, né, até mesmo salgado, no leite para obter essa coagulação, né? Então isso gera aí a produção de queijos a partir de coagulação enzimática. Bom, há uma lenda, um mito, de que um viajante nômade encheu o seu cantil feito de um estômago de cabra ou ovelha com leite fresco no início de uma viagem, para ir bebendo ao longo do tempo, e aí ele percebeu num determinado momento que esse leite havia coagulado quando ele parou para matar a sede. Bom, por que eu acredito que esse cenário é pouco provável, embora seja até frequente em alguns livros de alimentos e de bioquímicas de alimentos, colocarem isso como sendo uma provável origem do queijo de coagulação enzimática. Esse cenário é pouco provável porque ele pressupõe que o nômade era tolerante à lactose, e a persistência da lactase ela não ocorreu antes, depois que os neolíticos já, indícios históricos apontam que no período neolítico já havia produção de queijo e manteiga. Então é bem provável que o primeiro queijo que tenha surgido seja por coagulação ácida, acidificação causada por fermentos lácticos, né, ou até mesmo pela adição de algum ácido ao leite, como por exemplo suco de frutas cítricas, que era comum já naquela época, ou de algum outro acidificação, como o caso do próprio vinagre, uma vez que o vinho também já era conhecido. Então, há um consenso acadêmico, sim, que o queijo e a manteiga eles precederam muito o desenvolvimento do consumo por adultos do leite como bebida, né? E aí isso fez com que o queijo e a manteiga eles precederam o consumo de leite pelos seres humanos, tá? Então o leite não era utilizado como bebida. Aliás, é clássico a aversão dos gregos e romanos por beberem leite. Eram povos que não bebiam leite. E aí nós estamos falando aí de 1000, 2000, 3000 anos antes de Cristo. Então esses povos, muito embora isso deva ser essa aversão de gregos e romanos por conta da intolerância à lactose, claramente. Bom, mas o que faz que a gente tenha uma variedade de queijos, né, de sabores, de textura, de teor de gordura, de teor de umidade? Bom, o sabor e a textura de um queijo é uma combinação da técnica utilizada,
da maneira de fazer, mas também do que a gente chama de terroir. Terroir é o microclima da região. Então, regiões quentes, regiões frias, regiões montanhosas, regiões de planícies, regiões de beira-mar, regiões de beira-rio, né? Depende também, esse terroir depende do tipo de animal, se é ovelha, se é cabra, se é vaca, mas também das raças desses animais, né? Das espécies desses animais. Por conta também da condição do animal. Animais que se alimentam de uma determinada planta vão produzir um queijo com teor de gordura diferente e também de compostos aromáticos diferentes. Outra questão que ajuda ao que a gente chama de terroir do queijo são os micro-organismos que vão ocasionar a fermentação desses queijos. Então, esses micro-organismos eles podem vir de diversas fontes. Eles podem vir do meio ambiente, dos utensílios, do local de maturação, do próprio ordenhador, e também disso que a gente falou antes da região, se é beira-mar, se é beira-rio, se é montanha, né? Mas uma coisa permanece padrão ao longo, nessas mais aí dessas centenas, talvez milhares de variedades de queijo. Todos eles têm um padrão de operações, que é o aquecimento ou não desse leite como matéria-prima, a inoculação de uma cultura iniciadora, que pode ser um pedaço de queijo antigo, pode ser inclusive o utensílio que esse leite, que esse queijo é feito, como também alguma bactéria que possa ser introduzida, e aí a gente está falando de algo já do século XIX e século XX. Né? A adição do coalho, se ele vai ser através de enzima ou através de uma acidificação. E essa coagulação, se ela é ácida ou se ela é enzimática, né, determina também o teor de umidade final do queijo. Quanto mais fina essa coalhada é cortada, mais duro o queijo se torna. Eu vou colocar alguns vídeos de produção de queijo aí no Moodle, em especial queijos brasileiros, o coalho, o Minas e o queijo serrano aqui dos Campos Altos da Serra. Mas quanto mais fina a coalhada é cortada, mais duro esse queijo se torna, né? E também o desenvolvimento de queijos mais duros e mais moles se deu muito em função da região onde esse queijo era produzido e depois consumido. Então, se o queijo era para ser consumido em regiões próximas a onde ele era produzido, isso levou historicamente à produção de queijos mais úmidos, de textura mais mole. Por outro lado, queijos mais duros foram queijos desenvolvidos para serem comercializados em regiões um pouco mais longe da origem. Então nós vemos aqui o queijo parmesão, que é um queijo duro, de baixa umidade, e temos o queijo roquefort, que é um queijo mais com maior teor de umidade e um queijo para ser consumido em regiões mais próximas, né? E por exemplo, queijo Gouda, e aí nós temos aqui queijos com olhaduras, é o caso de um queijo emmental, né? Que claramente possui aí uma bactéria iniciadora, né? Então apresenta aqui dados datas de surgimento de algumas variedades de queijo, né? O gorgonzola ou o roquefort se fala aqui até no ano 1000 ou ano 897, mas o Plínio o Velho, o escritor romano, já comentava do consumo de Júlio César de um queijo azul mofado vindo da Gália. A Gália que foi conquistada pelos romanos no ano 50 anos antes de Cristo, né? Então é muito provável que essa fonte que eu peguei aqui tenha sido, enfim, é uma data que há uma controvérsia em relação à origem
desse queijo, né? Mas vejam que todos os queijos aqui têm origem muito antiga, né? Tem um queijo em especial que eu gosto de falar, é do Roquefort, né? Tem essa narrativa que eu acabei de dizer, que em 50 anos antes de Cristo, né, o rei Carlos VI, também conhecido como Carlos o Louco, ele concedeu no ano de 1411 aos habitantes de Roquefort o direito exclusivo de maturar seu tipo particular de queijo aí, né? O Roquefort também tem uma história com o rei, o imperador Carlos Magno, tá? Carlos Magno, o Império Carolíngio, tinha sua sede em Aachen, na Alemanha, mas o Império Carolíngio, a dinastia carolíngia, compreendia desde a região norte da Espanha, toda a França, pedaço da Alemanha, norte da Itália, e numa dessas viagens, Carlos Magno parou num mosteiro para se abrigar no sul da França, na região de Roquefort. Coincidentemente, era um dia de jejum para Carlos Magno, então ele não poderia comer carne nem aves. E esse bispo também não tinha peixe, então ele oferta um pouco desse queijo local, né? Esse queijo estava embolorado, era um queijo da região de Roquefort, e o Carlos Magno, então, na hora de comer, começa a separar as partes azuladas, as partes com fungo aqui, com penicílio, e passa a comer só a carne, a parte branca. Aí o bispo protestou: não, você não está entendendo, você está jogando a melhor parte do queijo fora, né? Bom, Carlos Magno tinha conquistado a maior parte da Europa, então ele, para não se dar como por vencido e confiando no bispo, adorou, comeu e adorou enfim, o queijo na sua íntegra, né? E gostou tanto que encomendou a esse bispo carregamentos, então, desse queijo da região de Roquefort até a sua corte na cidade de Aachen, na Alemanha, né? Então, desde aí há esse folclore em cima do queijo Roquefort. E esse rei Carlos VI, ele ficou muito conhecido por participação, pelo seu comportamento durante a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, né? E se diz então que o queijo Roquefort, ele foi o primeiro queijo a obter a apelação de origem controlada, a OOC, em 1411. Mais tarde, em 1925, ele obteve também a apelação de origem controlada, aí já no século XX, nos tempos modernos, né? A apelação de origem controlada, ela controla não somente a localização, a localidade, mas também os meios de produção desse queijo, né? Um outro queijo também que tem uma história bem interessante, pitoresca, é o queijo Brie, também chamado de o rei dos queijos e o queijo dos reis. Ele é produzido na região de Brie, entre os vales do rio Sena, uma região muito próxima a Paris, né? Também tem uma história de Carlos Magno aí, também passando por uma região e mandando entregar queijo Brie a sede do seu governo, que é em Aachen. Então vejam que Carlos Magno tem uma história muito ligada tanto ao queijo Roquefort quanto ao queijo Brie. Mas o que é interessante é que o Brie, apesar de vir de uma cidade, assim como Roquefort, etc., não é um queijo que possui uma OAC, uma apelação de origem controlada. Apenas 2 variedades de Brie têm essa apelação.
o brie de Meaux e o brie de Melun, né? que tem essas duas situações. Bom, o queijo brie também está ligado a alguns aspectos históricos bem interessantes, e o principal deles diz o seguinte: durante a Revolução Francesa, num determinado momento, o rei Luís XVI, a sua rainha Maria Antonieta, que era austríaca, e o seu filho resolvem fugir porque sentiram que suas vidas estavam em perigo, o que veio a ser confirmado mais tarde, com os dois tendo morrido na guilhotina e o desaparecimento do filho. Só que Luís XVI, na sua fuga, levou um séquito, uma caravana muito grande, mas Luís XVI era um glutão, era um amante da boa mesa. E ele, ao passar pela região de Meaux, né, onde se produziu o brie, ele não se conteve e parou para degustar o brie, né? Então, com isso, os seus perseguidores o alcançaram e o levaram preso, e ele perdeu a cabeça na guilhotina, e alguns dias mais tarde foi a vez da Maria Antonieta. Napoleão também tem uma história muito pitoresca em relação ao brie, porque Napoleão tinha um nobre a seu serviço chamado Talleyrand, e o Talleyrand era um amante também da boa mesa. Bom, com a prisão de Napoleão na ilha, o exílio de Napoleão na ilha de Elba, o Talleyrand ficou encarregado de redigir digamos assim, o tratado que restabeleceria a estabilidade na Europa. E para isso, os aliados vitoriosos, a Inglaterra, a Rússia, a Áustria e a Prússia, resolveram se reunir com o Talleyrand para escrever o Tratado de Rendição da França e as condições que esse tratado. O primeiro texto desse tratado era completamente desfavorável à França, mas o Talleyrand, como era um amante da boa mesa, levou alguns dos seus melhores cozinheiros, entre ele o Marie Carême. Carême era um exímio cozinheiro. Mas, enfim, jantar após jantar, nas discussões dos tratados, o Carême preparava cada vez mais pratos de impressionar os diplomatas aí daqueles países aliados lá que eu já citei anteriormente. Até que isso culmina, num determinado dia, com uma brincadeira de eleger qual era o melhor queijo europeu. E quem ganha, vocês já devem imaginar, que quem ganha foi o queijo brie, né? E a partir daí, com a vitória do queijo francês, isso contribuiu para que os diplomatas relembrassem, né, as riquezas da potência vencida que era a França. Então, e aí o Talleyrand acabou de posse de um tratado de rendição da França que agradou muito aos franceses, né? A ponto até de restabelecer a monarquia na França após o período do Napoleão. Bom, falando de alguns queijos brasileiros de importância histórica, né? Vamos falar do queijo coalho, que é um queijo de origem nordestina, tem mais de 150 anos de história, e o queijo coalho surgiu da necessidade de criar um queijo que resistisse aos climas quentes do Nordeste, tá? É um queijo que tem um certo cozimento da massa, depois da adição do coalho, da coagulação, há uma retirada de uma parte do soro, esse soro é aquecido a temperaturas próximas da ebulição, e depois volta essa massa
perdão, esse soro aquecido para fazer a massa, e com isso os grumos da coalhada se tornam mais fina e eles se tornam um queijo aí de média umidade. Temos também o queijo Minas padrão e também na região mineira, serrana, o chamado queijo da canastra, né? O queijo Minas e o queijo canastra são entre os queijos mais consumidos no Brasil, né? Alguns lugares esse queijo canastra é produzido com leite cru e em outros com leite pasteurizado. Mas é o queijo padrão utilizado, por exemplo, na produção do chamado pão de queijo, que também é um produto da culinária mineira. E Minas Gerais é o berço do laticínio brasileiro por conta de portugueses e holandeses que migraram para essa região e aí trouxeram a tecnologia dessa produção. Aqui no sul do Brasil, na região serrana, que abrange 18 municípios de Santa Catarina e 16 municípios do Rio Grande do Sul, se produz hoje um queijo serrano que conquistou a indicação geográfica chamado Campos de Cima da Serra, né? Por que essa região? Porque ela acaba abrangendo a região serrana catarinense e serrana gaúcha, né? Que é uma região só que tem a divisão dos dois estados aí, e é um queijo que remonta a 1730 com o início do tropeirismo, desse movimento de rebanhos, principalmente de bovinos, entre o sul do Brasil e a região mais rica, o sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E esse queijo serrano ele tem características únicas, é um queijo mais salgado, um queijo um pouco mais duro, em algumas regiões também é feito de leite cru, o tradicional queijo serrano é feito de leite cru, e temos aí uma herança portuguesa nesse queijo, tá? Tem um outro aspecto interessante aqui envolvendo os nossos dois países vizinhos, o Uruguai e a Argentina, e esse fato ocorre em 1841. Nós temos a Marinha Uruguaia e a Marinha Argentina. Os comodoros Jonas Cole e William Brown. Vocês podem ver, eles não têm nada de argentinos ou de nome espanhol. Na verdade, o Brown, que comandava a Marinha Argentina, era um irlandês. E o Cole, que comandava a Marinha Uruguaia, era britânico também. E eles já haviam trabalhado juntos, mas num determinado momento o Cole vai para a Marinha Uruguaia. Bom, o Brown já havia derrotado o Cole em 2 batalhas navais nos mares aqui do Atlântico Sul. E numa terceira vez ele chega muito próximo a Montevidéu. E o Cole então resiste com os canhões do porto de Montevidéu. Bom, o Brown, num determinado momento, vendo que a Marinha Uruguaia estava entrincheirada no porto, que seria muito difícil conquistar o porto com o tamanho da esquadra que tinha, resolve bater em retirada. Bom, quando o Brown bate em retirada, a Marinha Uruguaia, através do Cole, resolve o seguinte: não, nós vamos em perseguição. E rapidamente preparam os barcos e saem em perseguição a Marinha Argentina e encontram a Marinha Argentina. Bom, e principalmente os navios do Cole e do Brown ficam lado a lado, lutando, e bala de canhão para lá, bala de canhão para cá, até que num determinado momento o navio uruguaio, comandado pelo Cole, para de lançar balas, e o Cole pergunta: sim, mas o que está havendo? Aí alguém diz para eles: olha, nós, na pressa de prepararmos os navios,
não colocamos toda a munição. Nós temos pólvora, mas não temos mais balas de canhão. O Cole, então, desesperado, porque via ali uma chance de derrotar o Brown, coisa que ele já havia perdido 2 batalhas, desce ao porão do navio e descobre que lá tem bolas de queijo Edam, né? E ele não hesita, então, e percebe que as bolas de queijo eram exatamente do tamanho das balas de canhão. E carrega, então, os canhões do seu navio com bolas de queijo Edam. E passa a atirar sobre o navio argentino comandado ali pelo irlandês. E leva uma sorte danada, porque uma das bolas dessa de queijo quebra o mastro principal e acaba furando algumas velas. Só que esse estoque de queijo também era limitado. Bom, o Brown, vendo que o seu mastro principal, ele ainda tinha um mastro secundário, o seu mastro principal estava quebrado, as velas estavam furadas, bate em retirada. E o Cole fica sem ter o que fazer, porque não tem mais, já havia tirado todas as bolas de queijo no navio do Brown, que saiu muito chateado porque viu que o seu navio estava cheio de queijo derretido e ele foi derrotado por bolas de queijo. Então esse é um fato pitoresco aí, histórico, que aconteceu no ano de 1841. Nós ficamos por aqui. Eu vou colocar 3 vídeos sobre produção dos queijos brasileiros e assim como aquele artigo da Nature citado no vídeo número 1. Está certo? Muito obrigado. Cuidem-se.